Olá, boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da B3. B3 é Brasil Bolsa Balcão, no Centro Histórico de São Paulo. E mais uma vez o tema deste programa, vocês vão me perguntar por que eu estou insistindo nisso, nesse tipo de assunto. É porque eu acho que está cada dia mais importante você saber o que fazer com o seu dinheiro, onde aplicar o seu dinheiro, como aplicar o seu dinheiro, enfim. Em inglês tem uma expressão que acho que é take in your hands, alguma coisa assim. É saber exatamente como é que funciona essa coisa de investimento, onde é que você deve investir, como você deve fazer. Bem, quem está aqui comigo hoje, mais uma vez, que ela já veio para conversar sobre esse assunto, é a Daniela Casabona. Ela é da FB Wealth, é uma, não sei se eu posso chamar isso de, não é um fundo, mas são um escritório especializado em investimentos. Isso tudo ela vai explicar para a gente. Bom, Daniela, muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença. Boa tarde. A introdução que eu fiz é o que eu acho que a gente tem que fazer. Vamos começar pelo princípio, como diria o esquartejador, né? Por partes. A partir de quanto dinheiro a gente pode pensar em investir? Qualquer dinheiro que você conseguir investir já é dinheiro investido. A gente costuma dizer que guardar R$50 por mês já é guardar alguma coisa, né? As pessoas falam, mas eu não consigo juntar dinheiro. Quanto mais você se planeja e quanto mais você se organiza, mais você aumenta a sua meta. Então, no começo você pode guardar pouquinho porque não sobra, mas você vai visualizando e vai tentando aumentar essa meta. Então, traçar metas é muito importante. Então, qualquer dinheiro que você conseguir investir já é... Me conta agora, eu ia falar isso e pulei. Me fala um pouco da FB Wealth. A FB... É o quê? É um escritório de cuidar de fortunas? Isso, enfim. a gente faz assessoria financeira. Então, a gente mostra alguns caminhos para o nosso cliente de onde investir, assessora, recomenda alguns tipos de investimentos. Então, o importante é sempre a gente estar alerta no que está acontecendo no mercado para conseguir passar isso para o nosso investidor. E porque o investimento tem muito a ver com a pessoa. Cada pessoa tem um temperamento, um jeito. Por exemplo, tem gente que a bolsa hoje deve estar aí por volta de 84, 85 mil pontos, né? Mas, por exemplo, eu conheço gente que se tiver aplicado em ação, ou no Ibovespa, e se de hoje para uma semana na frente o índice cair 10 mil pontos, de 85 para 75, a pessoa fica desnorteada. Vai cortar os pulsos, Como né? é que vocês cuidam disso? Olha, o que a gente costuma fazer, principalmente... Eu imagino que num lugar de aplicação financeira deve ter um psiquiatra também, não sei. Não, o que a gente costuma fazer, principalmente numa assessoria financeira, é conhecer muito bem o nosso cliente, fazer uma coisa bem exclusiva para ele. Então, não adianta eu traçar uma carteira para ele pensando num perfil que não é o perfil dele. Ele vai entrar na bolsa, vai acontecer algum tipo de oscilação, ele vai entrar em desespero e vai colocar a culpa na gente. Então, o ideal é que a gente consiga fazer riscos controlados, né? Então, diversificar de maneira que ele não sinta esses riscos, né? Ele saiba que ele vai ter algum tipo de oscilação, mas que ele consiga controlar isso. E não perca tanto dinheiro. Então, quanto mais você tiver diversificado, menos você perde dinheiro. Então, a ideia é que a gente consiga entender qual que é a necessidade desse cliente, entender quais são os hábitos de vida dele, para que a gente consiga traçar um caminho exato para aquele cliente, exclusivo. Não tem aquela receitinha de bolo que, né, o brasileiro está acostumado, né? O conservador, o moderado, o arrojado. A gente tenta fazer mais personalizado possível. Por exemplo, se você tivesse clientes, eu vou dar um caso concreto. Se você tivesse clientes a semana passada, muito comprados em ação da BR Foods, você não ia estar sorrindo desse jeito hoje, né?
Não, mas é por isso que a gente está sempre ligado no mercado, né? Então, hoje a gente está perto dos gestores, a gente está perto dos fundos que a gente recomenda, para justamente entender qual que é a estratégia de cada fundo, estratégia de cada gestor. Os gestores, eles pensam muito diferente um do outro, cada um tem uma estratégia, tem um que está mais alocado em juros, tem outro que está mais alocado em moeda, tem outro que está mais alocado em bolsa. Então, assim, é ideal que a gente consiga entender isso para fazer esse mix de carteira e minimizar a perda. Então, quanto mais a gente conseguir diversificar, menos a gente vai correr esse risco da pessoa estar totalmente focada, por exemplo, numa ação da BRF. Né? A gente tem pessoas que compraram BRF e que agora estão, né, esperando, amargando aí essa perda. Mas assim, o ideal é ter um pouco de paciência também, porque a bolsa, é importante lembrar novamente que é para uma coisa de longo prazo, é uma visão de longo prazo. Não adianta achar que vai ganhar dinheiro, sair ganhando dinheiro assim, porque investimento é um negócio para longo prazo. Uhum. Mas quer dizer, tanto isso que você falou é verdade que nas reportagens que saíram na semana passada, por exemplo, ficou muito mais difícil. A BR Foods é uma empresa apetitosa, tem muita gente querendo comprar a empresa. Mas, por exemplo, se você pegar os maiores sócios lá agora, Prev, Petrus, a Aberdeen Standard, que deve ser escocês ou inglês, do Reino Unido, Tarpum, né, que se chama. Acho que sim. Isso? Eu acho que esses são os maiores acionistas. Se eles tinham alguma intenção de vender, agora eles não têm intenção de vender. Agora não é o momento, exato. Vai ter que esperar voltar ao normal. Mas né? é aquela coisa do risco controlado. Eles vão ter que esperar para que a empresa comece a recuperar novamente, para depois ele ter alguma intenção de vender. Né? Porque a ideia é sempre que você consiga ter uma calma e uma paciência para reverter a situação, tanto para o investidor quanto para a empresa, né? Então, assim, a gente teve o caso da JBS recente, né, também, que também caiu bastante, né, quando teve as ligações, né? Exatamente. E agora não recuperou tudo ainda, mas assim, já recuperou muito do que perdeu. Tem que ter paciência, tem que ter um pouco até de frieza, mas a ideal é que o investidor em si não queira fazer por si só. Não acha, eu sei brincar na bolsa, eu sei investir na bolsa. Às vezes as pessoas acham que é um pouco de brincadeira. Vou fazer aqui, parece que é jogo do azar, né? Então, assim, não tem que olhar o investimento dessa forma, até porque é o dinheiro que a gente conquista da nossa vida, né? Então, é importante saber o valor desse dinheiro. Quando você fala dos fundos, dos gestores, alguém que aplica, que te dá um dinheiro na mão, 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, 100 milhões, sei lá. Você distribui não é a FB, né? Que diretamente faz, esse dinheiro vai para fundos. Explica um pouco. Isso, a gente distribui para fundos que na verdade a gente recomenda os fundos, né? A gente sempre fala que a decisão final é sempre do nosso investidor. Então a gente recomenda os fundos, recomenda as proporções, fala, olha, seria legal alocar nesse, a gente conhece esses fundos, sabe que está performando bem, está perto dos gestores, está perto da estratégia e também faz as proporções. Então, assim, às vezes a pessoa fala, eu tenho um pouco de dinheiro aqui parado, eu queria investir, a gente faz essa proporção, coloca um pouco nesse fundo, eu coloco um pouco nesse fundo, mas qual que é a ideia? A gente ter um leque de produtos que permita com que a gente diversifique ainda mais. Então, assim, às vezes a gente vai ter fundos que dentro desse fundo tem mais 10 fundos. São várias casas, com vários gestores que a gente acompanha todos os gestores. Faz call com todos os gestores, entende a estratégia dele para poder recomendar com mais segurança, né? Porque, como eu te falei, dinheiro é uma coisa séria e não é uma brincadeira de, vamos pôr aqui porque agora está sendo o investimento da moda. Uhum. E como é que você administra os riscos? Porque, por exemplo, você me falou e eu estou ouvindo isso, multimercado. Multimercado o que é? Ação, dólar, o que mais? O multimercado, na verdade, é um fundo que ele pode investir no que ele quiser, ele não tem limitações. Então, por exemplo, um fundo de renda fixa, ele pode investir, ele tem uma proporção para investir em algumas outras ativos, mas a maioria ele tem que investir em renda fixa.
Um fundo de ações, ele também tem que investir em ações. Ele pode investir em algumas outras coisas como hedge, mas ele tem que investir em ações. O multimercado ele não tem essa limitação. Então, ele pode investir tanto em ações, quanto juros, quanto moeda, quanto exterior, quanto Brasil. Ele pode escolher o tipo de ativo que ele vai operar, né? É um fundo livre. É um fundo livre. Nós vamos ao intervalo, eu converso com a Daniela Casabona, falando de gestão de dinheiro, administração financeira. Vamos ao intervalinho, voltamos em 30 segundos, até já. Ok, estamos de volta, eu converso hoje com a assessora financeira Daniela Casabona, da FB Wealth, e ela está dando algumas dicas aí de como que fazer com o seu dinheiro. Por exemplo, é importante você conhecer, você trabalha com muitos fundos. É importante o cliente, o investidor, tem que saber onde vai o dinheiro dele, quanto que ele vai pagar de taxa de administração. Sim, é importante. Isso é por conta da FB ou cada fundo dá um valor? A gente trabalha com um processo de muita transparência, tá? Hoje o nosso benefício maior é fazer com que o nosso investidor fique rico, né? Então a gente fala assim, qual que é o nosso maior ativo? É fazer com que o nosso investidor ganhe dinheiro, né? Então a gente vai atrás da melhor estratégia, da melhor oportunidade, em favor do cliente, sempre em favor do investidor. Então todas as taxas, tudo que ele vai passar, onde ele vai investir, onde vai ser, é tudo muito transparente. Então, muitas vezes a gente pergunta para o investidor, ele fala, mas eu ouvi dizer que o fundo X é muito bom. A gente fala, realmente, ele era muito bom há 3 anos atrás, quando tinha o gestor X, que já saiu do fundo. O banco te contou sobre isso? Não, o banco não contou. Então, assim, quando a gente está muito próximo do nosso investidor, a gente tem essa relação de transparência, essa relação de estar junto com ele para ajudar ele a crescer. Então, é em benefício do cliente. Então, todas as taxas são transparentes, todas as cobranças são transparentes, os relatórios são transparentes. A gente vai mostrar quando foi bom, quando foi mal, vai mostrar qual que é a média, vai mostrar qual que é a estratégia junto com o objetivo de vida dele. Então, assim, olha, a gente está ganhando acima da sua inflação pessoal, a gente está conseguindo fazer o seu dinheiro crescer, o seu patrimônio crescer. Então, assim, é sempre muito importante a gente estar próximo do nosso cliente, fazendo com que o investimento dele seja personalizado para a estratégia de vida dele. Eu conheço algumas pessoas, Daniela, que operam a bolsa. Acho que não operam o Ibovespa, o índice. O índice, como vocês sabem, é uma cesta com ações das principais empresas do Brasil. Sim, é isso? sim. Tem banco, tem empresa de alimento, tem empresa de aço, tem empresa de tudo. Eu queria dar um exemplo aqui que você trouxe para mim, para ouvir a tua opinião agora em público. Aqui, cadê? Só aqui. Por exemplo, aqui tem, você fala muito em inflação pessoal, a gente vai falar daqui a pouco. Mas a FB fala muito em diversificação. Sim. E aqui tem um quadro diversificado, que é explicando o que é. Então, por exemplo, o azulzinho é CDI, Certificado de Depósito Interbancário. É a média de taxa de juros entre os bancos, certo? Que agora está muito ruim. Tá, que acompanha a Selic. Pré-fixado. Pré-fixado, eu dou 1 milhão para você, você fala, ó, vou pôr tudo no pré-fixado, você não vai fazer isso. Não, jamais. Mas já me disse, você vai ganhar 1% ao mês. Por aí. Sim. Só para o formato. Né? Então, ações pós-fixado. Aqui diz que é índice de renda fixa do mercado Ambima. Pode ser inflação, pode ser atrelado à inflação, atrelado a algum benchmark. Então, pode ser até o CDI também, pode ser inflação, pode ser Bovespa, pode ser pós-fixado. Então, no pré, eu sei antes quanto eu vou ganhar. Sim, no pós é em cima daquele benchmark. Muito bem. Multimercado, você já explicou, né? É tudo. Uhum. É uma média de tudo, né? Ações, dólar, CDI, pré, pós, tudo. Tudo. Ações. Ações precisa ser como James Bond. Frio, duro e com nervos de aço. Calculista. Hã? Calculista, né? Calculista.
Ações é de longo prazo. Ações é de longo prazo. Não adianta comprar uma ação para vender o ano que vem. Não, você vai ter essas oportunidades ao longo dos movimentos, mas o ideal é que a pessoa não se empolgue falando, deixa eu pôr todo o meu dinheiro porque agora a bolsa está subindo e de repente tomar esses sustos, né, esses tombos que tem, porque subiu muito em janeiro, fevereiro, agora já está mais calma, né, a bolsa já está tendo números negativos também, né, índice negativo. Então, é importante que a pessoa saiba que vai ter oscilação, vai ter alta, vai ter baixa. Você me deu uma explicação antes da gente entrar aqui no estúdio que eu gostaria que você desse para o público. Apesar de estar perto de 90 mil pontos o índice Bovespa, você disse que ele ainda tem espaço para subir. Explica por quê. Eu costumo dizer que a bolsa está cara para o investidor que vai entrar agora, mas ela está barata se a gente for comparar com a inflação desses anos todos, né? Então ela tem espaço para subir, sim. Inclusive, até o investidor que entrar hoje vai usufruir um pouquinho desse espaço, mas apesar disso tem que estar atento às ações que vai comprar, porque tem algumas ações que já estão num nível superior, né, um nível maior do que esperado. Mas o ideal é que fique mais ou menos na casa dos 100 pontos para ficar mais compatível com a inflação que a gente teve nesses longos anos. É perto de 100 mil pontos. Isso. Se eu te falasse assim, Daniela, eu quero ação, o que você escolheria, por exemplo? Alimentos, Magazine Luiza chama o quê? Varejo? Varejo. Alimentos, varejo, minérios, bancos, o que você sugeriria? Eu entro de novo naquela questão da diversificação. Não dá para você ter só uma ação ou só uma empresa ou apostar só num setor, né? Então, hoje tem vários setores que estão performando bem. Os bancos estão performando bem, a gente tem a parte de aço que está performando bem, a gente tem a parte de alimentação que está performando bem. Então, na verdade, todas as empresas elas estão indo de acordo com a bolsa, elas estão fazendo esse movimento. O movimento da bolsa tem muita influência agora no exterior, das commodities também. Então, todos os setores estão indo razoavelmente bem. Então, é importante que você consiga diversificar. E mais do que isso, é mais importante você ter um gestor. Eu recomendo para os meus clientes fundo de ação. Por que você vai colocar o seu dinheiro na bolsa se você pode ter um gestor trabalhando para você, certo? Que vai lá, que vai operar, que vai vender e vai comprar no momento certo. O que eu ia te falar é o seguinte, eu conheço gente que tem ações aqui na bolsa e todo dia vai olhar. Aliás, tem umas figuras que vêm ali, você já viu, né? O senhorzinho ali que vem todo dia lá na bolsa. Ele mesmo opera por ele mesmo. Quando a bolsa, você tendo um investidor, um gestor, você não precisa acompanhar o sobe e desce. Você não precisa ficar olhando todo dia, né? E mais do que isso, muitas vezes as pessoas que compram as ações por si só, elas ficam um pouco gananciosas. Né? Então, vai subir mais, vai subir mais, vai subir mais, vai subir mais. E aí não realiza e aí acaba perdendo. Eu queria te então falar. Acontece bastante isso. Foi moda, agora eu não tenho ouvido falar muito nisso. Você sabe me explicar o que é esse negócio de alugar ação? Alugar ação é quando na verdade você opera vendido, né? Então você vende uma ação achando que ela vai cair. E aí na verdade você não tem aquela ação. Então você vende por ela por um preço e de repente ela, quando chegar nesse preço, você paga esse valor e realiza ela. É meio complicado isso. Eu tô entendendo. Mas o alugar a ação é você não ter essa ação, né? Então são os puts, que a gente fala de. Put? Você vende isso. Sem ter. Isso. Você vende sem ter. Ela vai cair, porque você está achando que vai cair. Não, às vezes o mercado fica contra você. Mas se ela cair, você paga aquele preço. Exatamente. E não precisa comprar ação. Exatamente. Intervalo, Daniela. Ainda falta outra coisa sobre a ação. Eu converso com Daniela Casabona, da FB Wealth. Nós voltamos já para o último bloco. Ok, estamos de volta. Eu converso com a Daniela Casabona, da FB Wealth, uma assessoria financeira. Você que está vendendo, por exemplo, eu tive uma notícia que um produtor aqui de São Paulo vendeu essa semana soja no físico, né,
no físico a R$ 74 a saca de soja. Para a época do ano está um preço mais do que bom. Então você vai ter um dinheirinho, você pode conversar com a Daniela aqui, ver se você pode aumentar esse dinheiro que você tem. Bem, o outro tipo de investimento aqui, dólar, que a Daniela, o folheto folder da FB Wealth explica como a relação entre o real e o dólar, é isso? Isso. A diferença. Mais um quadro que eu quero que a Daniela comente, eu só vi o dólar embaixo, ela achou algumas... O dólar, com raras exceções, aqui temos 2005 a 2016, quer ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, não, 6 não, 6. Em 10 anos, 6 anos ele deu rentabilidade, não deu rentabilidade, ele deu prejuízo significativo. E alguns anos deu um ganho alto também. Ganho muito alto, exatamente. O dólar, vocês investem em dólar, eu fico encucado com esse negócio. Quais são os argumentos para investir em dólar? Eu acho importantíssimo eu investir em moeda, até porque hoje a gente não sabe qual que vai ser a situação do país, né? Então, eu acho que é importantíssimo a gente estar preparado para todas as situações. Como forma de diversificação, é um ativo bem interessante, moeda. Então, você acha que deve investir? Acho que sim. E por que dólar e não iene ou euro? Na verdade, a gente tem ali nessa tabela um comparativo de dólar, porque é onde as pessoas investem mais e têm um pouco mais de conhecimento. Mas investir em moeda de forma geral é interessante, sim. Isso é uma coisa que o multimercado vem fazendo bastante. Investir em outras moedas. Uhum. No peso venezuelano, acho que não. Acredito que não. Se uma pessoa tem uma determinada quantia, tem um padrão de vida, digamos, médio, não é nem top, nem baixo. Digamos que tem um hábito não muito sofisticado. Mesmo para essa pessoa, digamos, normal, absolutamente normal, você aconselha essa questão da diversificação, não importa o... Sempre a gente aconselha a diversificação. O que acontece é que cada pessoa vai ter um tipo de diversificação. Por exemplo, eu vou ter clientes que têm 30 mil reais, essa pessoa não pode diversificar, ela não pode entrar com uma diversificação muito grande, principalmente na bolsa, em ações, porque aquele dinheiro não é tão representativo, né? Assim, é um dinheiro que ela tem da vida inteira, ela não pode tentar alguma coisa muito ousada, porque ela pode perder aquele dinheiro. Então, o ideal é que ela não arrisque muito. Tem pessoas que não têm um potencial de diversificação tão grande, né? Mas a maioria dos nossos clientes, a gente dá uma olhada e vê como que é o perfil da pessoa e quais são as estratégias para fazer uma carteira diversificada e saudável. Então... E, por exemplo, uma pessoa do setor rural, por exemplo, ela pode até ter um certo capital e ela está acostumada. Eu estou fazendo um paralelo aqui. O homem do campo é um cara corajosíssimo. Sim. Ele acredita que ele vai jogar uma tonelada de dinheiro no solo, com semente, adubo e tal. Vai chover na hora certa, vai fazer sol e ele vai ter uma boa colheita. Então me parece que não se enquadra no que os bancos chamam de investidor conservador. O cara acredita em milagres até, né? Mas quando uma pessoa é extremamente conservadora, não é mais razoável você evitar que ela tenha choques de risco? Assim, a gente fala que a ideia do conservador que se criou é muito complexa, porque o que é ser conservador hoje? Imagina que uma pessoa está na renda fixa inteira, 100% do dinheiro dela está na renda fixa, e a gente teve aí uma queda grande da taxa de juros. Ela perdeu metade da rentabilidade dela. Isso é ser conservador? Para mim, isso é ser arrojado. Você vê lá seu rendimento
caindo pela metade e você não fazer nada. Isso para mim é ser arrojado, porque a pessoa está ali correndo aquele risco, está sabendo o que está acontecendo e não está fazendo nada. Então, assim, é muito relativa essa ideia e criou-se aquela, né, aquela pizzazinha do moderador, arrojado e às vezes esse conceito ele é um pouco diferente, assim. Se você for pensar hoje o que seria conservador, o que seria arrojado, eu falaria que ser arrojado é deixar tudo na renda fixa, porque está perdendo dinheiro. Não, na verdade não há expectativa no que eu olho aí na curva de longo prazo, até 2021, está no 8%. Tem até talvez um novo corte agora, então é provável. Existe essa probabilidade. Mesmo um ano de eventos políticos sérios assim, você acha que a taxa de juros vai continuar? Eu acho que a taxa de juros ela vai continuar baixa por um tempo, mas talvez ela não se sustente por tanto tempo assim como estão achando, né? Estão prevendo. Acredito que vai dar mais uns 3 anos, 4 anos, aí a gente vai ter essa taxa de juros um pouco mais estável. Curioso, não sei se você pode me explicar sobre isso, mas as bolsas, por exemplo, nem sempre a B3 acompanha o movimento que está fora do Brasil. Dow Jones, Bolsa Europeia e por aí vai. E às vezes acompanha. Qual é a explicação? Depende muito do evento, né? Se o evento vai influenciar em alguma coisa no Brasil ou se o evento não vai. Então, às vezes acontece alguma coisa nos Estados Unidos que não necessariamente vai influenciar alguma coisa da economia do Brasil. Nevasca. Então, aí acontece alguma coisa lá que não vai impactar muito. Então, é mais fácil você se basear em algum evento que está acontecendo no próprio país, que seja de maior relevância. E às vezes, muitas vezes acontece alguma coisa que vai impactar, mas às vezes acontece alguma coisa no país que seja mais importante ainda. Então, ela não consegue seguir esse fluxo do exterior. Não, porque às vezes você pega lá Nikkei, índice Nikkei, tudo para baixo e a B3 para cima. Sim. E esse ano eu imagino que vai ter volatilidade, porque todo ano de eleição tem. Na verdade, todo ano tem volatilidade, né? Mas então, às vezes mais agudo, né? Às vezes mais agudo, às vezes não. Mas é importante saber que a volatilidade também é uma oportunidade boa para o investidor, né? Porque qual que é a ideia de você ter grandes oportunidades da Bolsa? Você comprar na baixa e vender na alta. Claro. E essa indicação toda que você faz, esses fundos todos, tem um prazo que você pode mexer no dinheiro, não é todo dia, ou é todo dia? Como é que é? Assim, na verdade, o que a gente sempre fala para o investidor é pensa sempre no seu longo prazo, pensa na sua previdência, pensa na sua inflação, pensa em quanto você quer construir de patrimônio, quanto você quer manter o seu poder de compra. Muitas vezes a gente olha pessoas que têm bastante dinheiro cortando custo no final da vida porque não se programou, não se planejou, investiu o dinheiro de forma errônea. Então, assim, é importante que a pessoa saiba para onde ela está indo, onde ela quer chegar e qual que vai ser né, como que está rendendo o dinheiro dela versus o quanto ela tem de poder de compra. Então, é isso que essa ideia que eu te falei de arrojado na renda fixa, hoje a pessoa está lá perdendo dinheiro, está perdendo 2% e não está sentindo. Só que no final da vida isso vai fazer diferença. Ok, nosso tempo acabou, Daniela. Gente, olha, quanto mais a gente ouve, mais precisa ouvir. É complicado essa questão de administração financeira. Muito obrigado. Eu que agradeço. Daniela Casabona, FB Wealth, é uma assessoria financeira. Se você tem algum dinheiro e quer fazer esse dinheiro crescer, às vezes ele dá uma caidinha, mas de uma maneira geral, bem investido, o resultado é bom. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Gente, até o próximo programa. Obrigado. Tchau.